Yasmin saiu do metrô apressada, empurrada pela pressa da própria vida. O centro de São Paulo fervilhava naquela manhã abafada, com buzinas, passos acelerados e vozes se misturando num caos familiar. Ela apertava a bolsa contra o corpo enquanto tentava responder uma mensagem no celular, já atrasada para mais uma entrevista de emprego que prometia muito e provavelmente entregaria pouco. Foi então que aconteceu. Sem perceber, a carteira escorregou pela lateral da bolsa e caiu no chão, bem ali, no meio da calçada movimentada. Droga, ela murmurou, sem notar a perda. Yasmin seguiu em frente, os pensamentos longe, presos às contas atrasadas, a mãe doente no interior e a sensação constante de que estava sempre correndo atrás de algo que nunca alcançava. Atrás dela, um homem parou. Ele se abaixou, pegando a carteira com cuidado, como se aquele pequeno objeto carregasse algo precioso. Abriu apenas o suficiente para ver o nome: Yasmin Rocha. O coração dele deu um leve salto. Com licença, tentou chamar, num português carregado por um sotaque estrangeiro, baixo demais para vencer o barulho da rua. Ji-Woong observou a jovem se afastar entre as pessoas. Ela tinha cabelos escuros presos de qualquer jeito, ombros tensos e um ar de cansaço que ele reconhecia bem. Hesitou por um segundo. Não estava acostumado a interferir na vida de estranhos. No Brasil, já aprendera que nem sempre um gesto bem intencionado era bem recebido. Mas algo o fez andar. "Moça!" chamou, mais alto desta vez. Yasmin parou, virou-se com o senho franzido, já preparada para se defender de mais um incômodo urbano. Seus olhos encontraram os dele. E por um instante, o mundo pareceu desacelerar. Ji-Woong era alto, tinha traços firmes e um olhar profundo, sério demais para alguém tão jovem. Vestia uma camisa social clara, mangas dobradas, como se tivesse acabado de sair do trabalho. Mas foi o jeito contido, quase cuidadoso, que fez Yasmin estranhar. "Você deixou cair isso", disse ele, estendendo a carteira com as duas mãos. Yasmin arregalou os olhos, levando a mão à bolsa. "Meu Deus!" Pegou o objeto rapidamente, abrindo para conferir. "Eu nem percebi. Muito obrigada." Ela respirou aliviada. Ali estavam seus documentos, cartões, o pouco dinheiro que tinha. Se tivesse perdido aquilo, sua semana, talvez seu mês, estaria arruinado. "Obrigada mesmo", repetiu, agora olhando melhor para ele. "Se não fosse você?" Ji-Woong apenas assentiu, num gesto discreto. "Tome mais cuidado", respondeu, com um leve sorriso que quase não apareceu, mas que atingiu Yasmin de forma inesperada. Ela sorriu de volta, sem entender por quê. "Vou tentar", disse meio sem graça. Os dois ficaram ali por segundos a mais do que o necessário. Pessoas passavam, esbarravam, reclamavam. Ainda assim, nenhum dos dois se moveu imediatamente. "Você não é daqui, né?", Yasmin perguntou, quebrando o silêncio. Ji-Woong pareceu surpreso, mas não ofendido. "Sou coreano. Cheguei ao Brasil há pouco tempo." "Ah", ela assentiu, curiosa. "Bem-vindo, então." "Obrigado." Ele fez uma pequena reverência automática, algo que parecia tão fora do lugar quanto encantador. Yasmin conteve um sorriso maior. "Bom, eu preciso ir", disse ela, dando um passo para trás. "Mas, obrigada, de verdade." "De nada, Yasmin." Ouvir seu nome nos lábios dele fez algo estranho apertar seu peito. Ela virou-se para ir embora, mas ao dar alguns passos, sentiu uma sensação incômoda, como se aquele encontro simples tivesse deixado algo em aberto. Olhou por cima do ombro. Ji-Woong estava ali, observando-a partir, com a mesma expressão contida, como se também sentisse que aquele momento não era apenas um acaso. E nenhum dos dois sabia ainda, mas aquela carteira caída acabava de virar suas vidas do avesso. Yasmin passou o restante do dia tentando se concentrar, mas a imagem do coreano desconhecido insistia em voltar à sua mente. Durante a entrevista de emprego, respondeu às perguntas no automático, sorrindo quando esperado, mentindo um pouco mais do que gostaria. Ainda assim, sua cabeça estava longe, presa naquele encontro rápido e inesperado. "Por que aquilo mexeu tanto comigo?" ela se perguntou, enquanto caminhava de volta para casa no fim da tarde. O céu começava a escurecer quando Yasmin decidiu passar no mercadinho da esquina. Era um lugar simples, antigo, onde todos se conheciam pelo nome. Pegou uma cesta, seguiu pelos corredores estreitos e parou diante da prateleira de café,
calculando mentalmente o que ainda cabia no orçamento do mês. Com licença, a voz masculina, agora inconfundível, soou atrás dela. O coração de Yasmin falhou uma batida. Ela se virou devagar. Jung estava ali, a mesma camisa clara, agora com o colarinho um pouco solto, como se o dia tivesse sido longo. Ele segurava uma cesta vazia e parecia tão surpreso quanto ela. Você? Yasmin deixou escapar, rindo de nervoso. De novo? Parece que sim, respondeu ele, com um sorriso discreto, desta vez um pouco mais visível. Por um instante, nenhum dos dois falou. O mercadinho parecia pequeno demais para aquela coincidência. Você mora por aqui? Ela perguntou. Estou ficando em um apartamento alugado perto daqui, explicou. Ainda estou me adaptando. São Paulo não é fácil para ninguém, disse Yasmin, nem para quem nasce aqui. Jung observou o jeito sincero dela falar, sem filtros. Havia algo de verdadeiro em Yasmin que o deixava à vontade, mesmo sendo uma estranha. Talvez fosse o olhar cansado, mas determinado, ou a forma como ela não tentava parecer alguém que não era. Posso pagar um café para você? Perguntou ele de repente, como se tivesse pensado nisso o dia inteiro. Yasmin arregalou levemente os olhos. Um café? Para agradecer por... Ele hesitou, procurando as palavras certas. Por conversar comigo. Ainda me sinto meio perdido aqui. Ela riu baixo. Engraçado, eu também. Houve um silêncio curto, carregado de expectativa. Tudo bem, respondeu por fim. Um café não vai me falir, eu acho. Eles seguiram até o caixa juntos, caminhando lado a lado, como se aquele fosse um hábito antigo. Do lado de fora, sentaram-se em uma mesa simples de plástico. O barulho da rua servia de trilha para uma conversa tímida, mas surpreendentemente confortável. Jung contou que havia vindo ao Brasil por causa de um projeto profissional que não saiu como esperado. Yasmin falou sobre os empregos temporários, os sonhos adiados e a sensação constante de estar sempre começando do zero. Você parece forte, disse ele após ouvi-la em silêncio. Não sou, respondeu ela, sem rodeios. Só não tive escolha. O olhar de Jung suavizou. Naquele instante, algo invisível se formou entre eles. Uma conexão silenciosa, feita de perdas, recomeços e solidão compartilhada. Quando se despediram, já era noite. A gente se vê por aí? Perguntou Yasmin, sem saber por que seu coração batia tão rápido. Espero que sim, respondeu Jung. Enquanto ela se afastava, sentiu que aquele encontro não havia sido apenas coincidência. Era o início de algo que ela ainda não conseguia nomear, e talvez nem estivesse pronta para viver. E você? Acha que esse encontro foi destino ou apenas acaso? Você teria aceitado esse café? Deixe seu comentário. Nos dias que se seguiram, Yasmin tentou convencer a si mesma de que aquele encontro não significava nada. Um estranho gentil, um café inesperado, só isso. Mas o destino parecia discordar. Na manhã de sábado, ela decidiu caminhar até a feira do bairro, tentando organizar a mente e a vida ao mesmo tempo. O cheiro de pastel e café fresco se espalhava pelo ar, misturado às vozes dos feirantes anunciando promoções. Yasmin caminhava distraída, escolhendo frutas, quando ouviu uma risada baixa, contida, que fez seu corpo reagir antes mesmo da mente. Yasmin. Ela se virou devagar, já sabendo quem encontraria. Jung estava ali, segurando uma sacola de legumes, vestindo uma camiseta simples e jeans. Sem a formalidade dos dias anteriores, parecia ainda mais próximo e perigosamente acessível. Não acredito, disse ela, rindo. Você está me seguindo? Prometo que não, respondeu ele, erguendo as mãos em rendição. Acho que São Paulo resolveu nos colocar no mesmo caminho. Eles caminharam juntos entre as barracas, conversando como se já se conhecessem há muito mais tempo. Jung fazia perguntas sinceras, ouvia com atenção, e isso mexia com Yasmin mais do que ela gostaria de admitir. Ela não estava acostumada a ser ouvida daquele jeito. Posso ser sincero? Perguntou ele, parando diante de uma banca de flores. Pode. Desde que cheguei ao Brasil, tudo tem sido difícil. Trabalho, idioma, solidão.
respirou fundo. Mas quando estou com você, parece mais leve. Yasmin sentiu o peito apertar. Ji-woong começou, mas hesitou. Minha vida não é simples. Eu não tenho nada resolvido. Eu também não, respondeu ele, olhando diretamente em seus olhos. Talvez seja isso que nos conecte. O silêncio entre eles não era desconfortável, era carregado, cheio de coisas não ditas. Ji-woong estendeu uma pequena flor branca, simples. Não é um pedido, disse ele, só um gesto. Yasmin pegou a flor, os dedos dele se tocando por um segundo a mais do que o necessário. Seu coração disparou, não de paixão avassaladora, mas de medo. Porque pela primeira vez em muito tempo, alguém parecia enxergar além de suas dificuldades. E isso a assustava. Ela deu um passo para trás. Eu preciso ir, disse com a voz mais baixa, antes que eu me envolva demais. Ji-woong não insistiu, apenas assentiu, respeitoso, mas o olhar dele dizia que aquilo estava longe de acabar. Yasmin se afastou com a flor na mão e o coração em conflito. Queria correr, queria ficar, queria entender por que aquele coreano desconhecido começava a significar tanto. E agora, eu te pergunto, Yasmin fez certo em se afastar? Ou ela está deixando o amor escapar por medo? Yasmin passou a noite em claro. A flor branca repousava sobre a mesa de cabeceira, simples demais para causar tanto impacto, e ainda assim, impossível de ignorar. Ela virou de um lado para o outro, brigando consigo mesma. Não era sobre Ji-woong, era sobre ela, sobre o medo de acreditar de novo, sobre o receio de se permitir sentir quando a vida sempre lhe ensinara a se proteger. Na manhã seguinte, decidiu sair cedo, como se o movimento da cidade pudesse calar o barulho dentro do peito. Caminhou sem destino até o mesmo metrô onde tudo começara. E foi ali que o viu. Ji-woong estava encostado perto da entrada, segurando uma mochila nas costas. O olhar perdido denunciava ansiedade. Quando seus olhos encontraram os de Yasmin, ele se endireitou no mesmo instante, surpreso e esperançoso. Eu não sabia se você viria, disse ele. Eu também não, respondeu ela, aproximando-se. Mas achei que devia isso a nós. Ji-woong respirou fundo. Vou embora, falou, direto. O projeto foi cancelado de vez. Volto para a Coreia hoje à noite. O chão pareceu se mover sobre os pés de Yasmin. Hoje? Sim, eu esperei, porque queria me despedir. Ou, ele hesitou, porque ainda tinha esperança. O silêncio entre eles era pesado, definitivo. Yasmin sentiu o velho impulso de fugir, de sorrir, desejar boa sorte e seguir em frente como sempre fizera. Mas algo dentro dela se recusou. A vida sempre me ensinou a perder antes de tentar, ela começou, com a voz trêmula. Eu me acostumei a sobreviver, não a escolher. Ji-woong não disse nada, apenas ouviu. Mas você apareceu, pegou minha carteira e, sem saber, me devolveu mais do que documentos. Ela sorriu, com os olhos marejados. Me devolveu a coragem. Ela deu um passo à frente. Eu não sei o que vem depois, não sei se vai dar certo, mas sei que não quero me arrepender de deixar você ir sem tentar. Ji-woong engoliu seco. Yasmin, ela disse, antes que o medo vencesse. Fica, nem que seja por um pouco mais. Por um segundo eterno, ele não respondeu. Então, sorriu. Um sorriso verdadeiro, emocionado. Eu já tinha decidido, confessou. Se você viesse, eu ficaria. Yasmin riu entre lágrimas, levando a mão à boca. Sério? Sério. A Coreia pode esperar, mas esse sentimento, não. Eles se aproximaram devagar, como se o mundo pudesse quebrar aquele instante. Quando Ji-woong a envolveu em um abraço firme, Yasmin sentiu algo novo, não segurança absoluta, mas escolha. E isso bastava. Naquela manhã comum, no meio da pressa e do barulho da cidade, uma carteira caída se transformou em um encontro em sentimento, e o sentimento em um novo começo. Às vezes, o amor não chega com promessas grandiosas. Às vezes ele apenas se abaixa, pega o que caiu e devolve o que a gente achava perdido. Você acredita que pequenos encontros podem mudar destinos? O que você faria no lugar da Yasmin? Conta aqui nos comentários.